Bom dia, tá começando mais um episódio da Lolere, seu podcast jurídico direto, prático e sem juridiquês. Eu sou o Victor e no episódio de hoje, o STJ decidiu até onde o judiciário pode ir para garantir o direito à saúde quando o poder público falha em fornecer tratamento adequado. Também vamos falar de uma greve aprovada por terceirizados da comunicação do STF em meio a denúncias de atrasos salariais e falta de recolhimento de FGTS. No TST, uma decisão mexe com os limites da negociação coletiva ao manter o plano de saúde para trabalhadores aposentados por invalidez. E na coluna da LL Insights de hoje, nós vamos responder a seguinte pergunta: os tribunais estão punindo o uso de inteligência artificial ou a falta de revisão das peças jurídicas? E não para por aí, tá bom? Porque tem curiosidade jurídica e eu também vou trazer quem foi o ganhador ou ganhadora do sorteio da editora Foco. Eu sei que vocês estão ansiosos, comentaram durante vários dias e hoje finalmente vamos saber quem foi o ganhador. Então, é claro, fiquem comigo até o final. Peguem um café, coloquem um fone e vamos entender como essas decisões estão movimentando o direito no Brasil e no mundo. A segunda turma do STJ decidiu que o Estado pode ser condenado a indenizar uma família quando falha em garantir o tratamento de saúde determinado judicialmente. O caso envolveu uma mulher que buscava a interdição provisória do filho, diagnosticado com transtorno bipolar, síndrome de borderline e dependência química, além da internação compulsória em unidade especializada. Segundo a autora, no estado onde a família residia, não havia vagas adequadas para o tratamento. Por isso, os familiares providenciaram a internação involuntária do paciente em uma clínica especializada em São Paulo. Depois de cerca de 8 meses, a família não conseguiu mais arcar com os custos e o tratamento precisou ser interrompido. A autora sustentou que havia decisão judicial determinando o Estado o custeio da internação, mas que a ordem não foi efetivamente cumprida. No curso do processo, pediu a conversão da obrigação de fazer a indenização pelos valores gastos com o tratamento. As instâncias ordinárias acolheram o pedido e condenaram o Estado ao pagamento de R$ 23.143,36 por perdas e danos. No recurso ao STJ, o ente estadual alegou perda superveniente do interesse de agir. O argumento era de que a autora teria optado pela internação voluntária em clínica particular fora do Estado, apesar da existência de unidades públicas aptas ao atendimento. Também sustentou que a conversão do pedido de internação em indenização teria levado a uma decisão fora dos limites da demanda. A relatora, ministra Maria Tereza de Assis Moura, afastou essa tese. Ela lembrou que pelos artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil, o juiz deve decidir dentro dos limites do pedido formulado pelas partes, sem conceder providência de natureza diversa ou em quantidade superior ao que foi requerido. Mas a ministra destacou que, conforme a jurisprudência do STJ, o magistrado não fica preso à literalidade da providência pedida. Ele pode adotar a solução juridicamente mais adequada ao caso, desde que respeite a causa de pedir e a finalidade da demanda. No caso concreto, desde a petição inicial, a autora buscava assegurar ao filho acesso a tratamento de saúde adequado por meio de internação em unidade especializada. Para a relatora, a conversão da obrigação de fazerem perdas e danos decorreu da impossibilidade ou da ineficácia da prestação específica e teve o objetivo de garantir a satisfação efetiva do direito reconhecido judicialmente. Por isso, a segunda turma entendeu que não houve julgamento extra petita. O que ocorreu foi apenas a adequação do meio executivo à realidade constatada no processo, medida admitida pelos artigos 497, 499 e 536 do CPC. Olha, você talvez até já tenha visto que o evento da Lolere desse mês vai reunir alguns dos principais nomes do direito tributário para discutir a reforma que promete redefinir a prática da área pelos próximos anos. Mas talvez o que você ainda não tenha parado para pensar é no tamanho dessa oportunidade. Em um único dia, você terá acesso às análises de Paulo Duarte Filho, Caio Bartini, Murilo Abreu e Matheus Pontalti sobre os temas que já estão transformando o mercado: IBS, CBS, IS, planejamento tributário, contencioso e impactos setoriais. Se a reforma tributária vai afetar sua carreira, faz sentido entender as mudanças com quem está no centro desse debate. As vagas continuam abertas, então aproveita para garantir o seu link aqui na descrição.
E vamos agora com o direito do trabalho. Jornalistas e radialistas terceirizados que atuam na comunicação do Supremo Tribunal Federal, na TV Justiça e na Rádio Justiça aprovaram uma greve com início previsto para a próxima segunda-feira, dia 15. A paralisação foi decidida por unanimidade por mais de 80 empregados da Fundação de Artes e Comunicação, a Fundac, empresa terceirizada responsável pela prestação dos serviços de comunicação. Esse grupo representa mais da metade dos funcionários que trabalham no Supremo. O movimento é motivado por atrasos frequentes no pagamento de salários e de verbas trabalhistas. O salário de maio, que deveria ter sido pago até o dia 8, ainda não havia sido depositado até o dia 10. Segundo os trabalhadores, a situação se repete todos os meses. Os sindicatos dos jornalistas e dos radialistas, que estão à frente da mobilização, também afirmam que os depósitos de FGTS não são recolhidos há quase um ano. Dirigentes do Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Distrito Federal dizem ainda que valores de pensão alimentícia estariam sendo descontados dos salários, mas não repassados aos beneficiários. O sindicato alerta que a paralisação pode reduzir ou interromper a cobertura jornalística, a transmissão de julgamentos, sessões, programas e notícias diárias, afetando a prestação do serviço público à sociedade. A Fundac é responsável por operações da assessoria de comunicação, da TV Justiça e da Rádio Justiça. A empresa possui histórico de reclamações trabalhistas, e isso levou o Supremo a impedir sua participação em um novo edital, estimado em mais de 30 milhões de reais. A fundação chegou a obter na Justiça o direito de participar da licitação, mas perdeu a disputa. Com a substituição da contratada, os funcionários temem que, ao deixar o contrato com o STF, a Fundac não quite os direitos atrasados nem pague as verbas rescisórias devidas. Em nota, o Supremo afirmou que realiza pagamentos regulares à Fundac pelos serviços prestados, nos termos dos 3 contratos em vigor, que estão no fim da vigência e serão substituídos. Segundo o tribunal, os atrasos relatados não decorrem de inadimplência do STF com a contratada, mas de obrigações trabalhistas cuja responsabilidade primária é da própria Fundac. O STF também informou que tem acompanhado a execução contratual, cobrado a regularização das pendências e adotado providências administrativas dentro dos limites legais e contratuais. Entre essas medidas, o tribunal destacou o impedimento da Fundac de licitar e contratar com o Supremo, em razão de inadimplementos verificados durante a execução do contrato. Ainda de acordo com o STF, a Justiça de São Paulo, onde fica a sede da Fundac, já nomeou um administrador judicial para assumir o comando da empresa após identificar irregularidades na gestão. E marcando presença pela segunda vez, vamos novamente com o direito do trabalho. A seção especializada em dissídios coletivos do TST anulou parcialmente uma cláusula da Convenção Coletiva do Setor de Transporte Coletivo do Espírito Santo, que permitia excluir aposentados por invalidez do plano de saúde custeado pelo empregador. A decisão foi tomada em ação anulatória ajuizada pelo Ministério Público do Trabalho, contra a cláusula prevista nas convenções coletivas de 2021 a 2022 e 2022 a 2023. Os instrumentos envolviam o Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros do Espírito Santo, o Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória e o Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários do Espírito Santo. O MPT alegou que a exclusão violava o princípio da isonomia. Para o órgão, se o vínculo de emprego não é rompido, não haveria justificativa para manter o plano de saúde em outras hipóteses de suspensão contratual e negar o benefício aos trabalhadores aposentados por invalidez. O Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região rejeitou o pedido. Para o TRT, não havia norma legal que garantisse a extensão do plano de saúde ao aposentado por invalidez. O Ministério Público do Trabalho, então, recorreu ao TST. No julgamento pela SDC, prevaleceu o voto do ministro Lélio Bentes Correia. Ele observou que, embora o contrato de trabalho esteja suspenso, a aposentadoria por invalidez coloca o trabalhador em situação de vulnerabilidade, com a saúde física e mental fragilizada pela incapacidade para o trabalho. Nesse contexto, o ministro destacou a importância do plano de saúde para a proteção do direito fundamental à saúde. Também lembrou que o TST já tem jurisprudência consolidada na súmula 440, garantindo a manutenção do plano de saúde a empregados com contrato suspenso em razão de benefício previdenciário, inclusive nos casos de aposentadoria por invalidez. Com esse entendimento,
entanto, a maioria do colegiado anulou parcialmente a cláusula coletiva que autorizava a exclusão desses trabalhadores do plano de saúde custeado pelo empregador. E vamos para mais uma coluna do LL Insights, o espaço de análises do portal da Loléria. E a de hoje é assinada por Cauê Gilbert Arruda de Siqueira, advogado, sócio proprietário do Siqueira e Martins de Araújo Advogados. O tema é o uso de IA generativa em peças jurídicas e uma distinção essencial. Os tribunais não estão punindo a inteligência artificial, mas o protocolo de peças sem conferência das fontes citadas. Em março, a 6ª turma do TST aplicou multa a uma empresa e ao seu advogado por citações jurisprudenciais inexistentes em contra-razões trabalhistas. Pouco antes, a 6ª turma do TRT da 2ª Região condenou outra empresa a 5% sobre o valor da causa em um processo no qual a peça citava julgados inexistentes. Nesse caso, a defesa admitiu ter usado IA generativa. Esses episódios alimentaram a leitura de que advogados estão sendo multados por usar IA. Mas o ponto aqui é outro. O dever violado é antigo, conferir as fontes antes de levar uma peça ao processo, obrigação ligada ao artigo 77 do CPC e ao Código de Ética. A IA não criou esse dever, apenas tornou mais visível quem tratava essa etapa como detalhe. Citações imprecisas, emendas remendadas, jurisprudência fora de contexto e modelos reaproveitados sem revisão não nasceram com o ChatGPT. A diferença é que o erro, antes mais lento e artesanal, agora pode ser produzido em escala e chegar ao processo com aparência de pesquisa pronta. Por isso, a discussão não deve ser apenas sobre usar ou não usar IA. A pergunta real é se o escritório tem maturidade operacional para controlar aquilo que sai com a assinatura do advogado. A recomendação CF-OAB número 1 de 2024, a resolução CNJ número 615 de 2025 e parecer da 1ª turma do Tribunal de Ética e Disciplina da OAB São Paulo apontam para essa mesma direção. Conteúdo gerado por IA exige revisão integral antes do protocolo, atenção redobrada com doutrina e jurisprudência e supervisão do sócio sobre o uso da ferramenta por associados, contratados, estagiários e assistentes. A delegação não blinda a responsabilidade. Se a peça saiu com a assinatura do advogado, o erro também é dele, inclusive quando a falha está em fluxo interno mal desenhado. No fundo, a IA só colocou sob holofotes uma fragilidade que já existia, a ausência de uma etapa formal de revisão. A diferença entre usar bem ou mal a tecnologia está menos na ferramenta e mais no hábito anterior a ela de conferir aquilo que se assina. E esse é apenas um pequeno trecho do texto lá do Cauê, pessoal. Se vocês quiserem conferir ele na íntegra, é só clicar aqui na descrição. Lá também você encontra informações sobre quem escreveu. E se você é advogado e tem uma leitura própria sobre o que está acontecendo no direito, envie sua análise ou tese pelo link na descrição e faça parte dos colunistas do LL Insights. E antes de fecharmos o episódio de hoje, vamos trazer aqui uma curiosidade jurídica. E honestamente, eu não sei se vocês já sabem ou vão saber aqui, então eu quero saber nos comentários se você já sabia dessa, hein? Bom, se você sofreu ou está sofrendo estudando para o exame da OAB, saiba que o formato atual da prova está completando um aniversário marcante. O exame foi regulamentado lá em 1994, isso provavelmente vocês já sabem. Mas o bicho pegava, porque cada estado aplicava sua própria prova. Isso mudou em 2006. Ou seja, em 2026, a unificação do exame da OAB completa exatos 20 anos. Antes dessa virada, o nível de dificuldade variava muito dependendo de onde você morava. E há exato 2 décadas, a OAB Nacional centralizou tudo para garantir o mesmo sarrafo de norte a sul do país. Muito bem, pessoal, chegamos ao fim de mais um episódio e eu sei que vocês devem estar desesperados para saber quem foi o ganhador ou ganhadora do sorteio da editora Foco. Primeiro, eu queria agradecer a todos vocês que participaram do sorteio do livro Advocacia Extrajudicial e Desenvolvimento Imobiliário, Teoria, Experiência e Segurança Jurídica, realizado pela editora Foco, grande parceira aqui da Loléria. Rufem os tambores, a vencedora foi a Paziane.
Não sei se pronuncia exatamente assim, me corrija nos comentários. Parabéns, Paziane. Deixa o seu arroba aqui nos comentários que nós vamos entrar em contato com você. E para você que ainda não foi sorteado, não se preocupe, porque semana que vem tem mais. Vira e mexe, a Editora Foco tá por aqui. Então, sempre que você for comprar um livro, já sabe, o lugar certo é a Editora Foco. E para não perder o costume, vamos ver o que vocês andaram comentando na edição passada. Olha, eu estou gravando esse episódio de sexta um pouco cedo na quinta-feira, tá? Então, se vocês comentaram depois das 3 horas da tarde, não fiquem tristes. Em outro momento a gente lê o comentário de vocês. E eu vou começar aqui pelo Reinaldo. Ele tá falando sobre o caso da bancária que teve a sua indenização indeferida. Se eu não me engano, ele tá falando do caso da bancária que entrou com uma ação porque o banco não tinha porta giratória e detectores de metais, né, para garantir a segurança dos trabalhadores. E o Reinaldo falou aqui que a decisão foi correta, porque ela não conseguiu demonstrar o nexo causal entre a falta do equipamento e o dano. E segundo a Lei Federal número 7.102 de 83, a porta giratória é facultativa. Ela se torna obrigatória pela Portaria da Polícia Federal DG-DPF 3.233 de 2012. Se não tiver dano, não tem por que indenizar. Muito obrigado pelo seu comentário, sempre muito bem embasado e aprofundado, Reinaldo. E também teve o Josemar, que comentou o seguinte: esta pauta da regulação das redes sociais tem uma linha bem tênue no que tange a liberdade de expressão, e com o país fica ainda mais sensível o tema. E além deles, eu quero agradecer também a todo mundo que comentou na edição passada e bateu ponto aqui com a gente. A Giovana, Diane, Andrei, Dali Viegas, Diogo, Brenda e Gisele. Muito obrigado a todos. Se você ainda não é inscrito, aproveita para se inscrever na nossa newsletter jurídica. Ela é gratuita e o link tá aqui na descrição. Todos os dias chega no seu e-mail várias notícias quentinhas sobre o mundo jurídico. Notícias essas que não vêm aqui pro podcast, então são mais notícias para você se manter ainda mais informado. Se você é novo por aqui, aproveita para seguir o podcast no seu agregador de podcast favorito, avaliar o programa com 5 estrelinhas e compartilhar esse episódio lá nos seus stories. Muito obrigado por ter me acompanhado até aqui e eu vejo vocês na semana que vem. Até lá!